Palavra de Deus, livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, os irmãos podem ficar assim mesmo assentados, como estão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus para nós nesta noite é Ebenezer. Ebenezer, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Até aqui, irmão, significa que você tem uma história. Até aqui significa que você chegou até aqui. Você viveu alguns momentos, quem sabe, luta, guerra, dissabores, decepções, tristezas, vitórias, bênçãos sobre a sua vida, relacionamentos bons, coisas boas e coisas ruins na sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso significa, irmãos, que se estamos aqui, é porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Ele cuidou de nós. Ainda que, quem sabe, desobediência, pecado, falha, negligências. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele continuou conosco. E o estar aqui, irmãos, ou até aqui nos ajudou o Senhor, não significa que é só até aqui, mas significa também daqui para diante. Que assim como Ele cuidou até aqui, Ele continuará conosco. Porque se Ele não desistiu de nós, e é promessa dEle nunca nos deixar. E aí isso me faz lembrar, irmãos, daquilo que nós já celebramos final deste ano. E devemos celebrar isso todos os dias da nossa vida, e já fizemos menção aqui nesta noite. O Emanuel,
Deus conosco. Promessa do Senhor Jesus, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E é tremendo, irmãos, quando passamos por um momento como esse de comunhão, de Santa Ceia, nos lembrarmos que esta é uma das formas que o Senhor usa para nos revigorar, renovar, fortalecer, animar, encorajar, perdoar, ou nos dar esta convicção e certeza, irmãos, de que Ele nos perdoa, Ele nos lava, nos purifica. Até aqui nos ajudou o Senhor, diz a palavra. Só que é importante, irmãos, nós observarmos algo interessante neste episódio, porque Samuel, ele é usado pelo Senhor aqui para trazer esta libertação, este retorno ao povo de Israel à presença de Deus, uma reconciliação. E Samuel, ele levanta um memorial aqui e o chama de Ebenezer, e até aqui nos ajudou o Senhor, justamente no mesmo lugar, aonde há 20 anos atrás, foi-se a glória do Senhor. A arca da aliança, símbolo da presença de Deus, da glória de Deus. O povo de Israel, irmãos, durante esses 20 anos, eles não deixaram de cultuar, eles não deixaram de celebrar, eles não deixaram de buscar o Senhor. Mesmo com as suas falhas, fraquezas, pecados, eles tinham seus corações muitas vezes divididos entre o Senhor e as outras coisas. Mas algo que eles não tinham era a manifestação da glória do Senhor. Porque se você olhar no capítulo de número 4, bem no primeiro versículo, a palavra diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E se você olhar aqui o contexto agora, capítulo 4, capítulo 5, vocês vão ver a arca sendo tomada, a glória de Deus sendo tirada do povo de Israel, gerando ali morte, sendo levada para outros lugares, na mão do inimigo. 20 anos, Israel ficou sem a glória de Deus. A presença notória, né? Hoje pela manhã eu falei com os irmãos que a gente precisa lembrar disso, irmãos. Você pode estar em qualquer lugar, Deus estará lá, Ele é presente, não é isso? Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas é diferente a sua presença manifesta. É diferente a sua presença no agir, no mover, no quebrantar, no transformar, no salvar e libertar. É diferente. E o povo de Israel, durante muito tempo, irmãos, eu fico pensando e imaginando como conseguiram ser crente 20 anos sem experimentar ou sem ver a glória de Deus. Porque era algo tão, assim, comum, não é isso? No meio do povo de Israel, na antiga aliança, as manifestações, não é? As teofanias, não é? De Deus manifestando no meio do seu povo, sinais, prodígios, a glória de Deus. E de repente o povo fica tanto tempo assim. E agora, quando eles estão sendo um pouco mais oprimidos pelo inimigo, eles começam a clamar a Deus. E eles buscam Samuel para interceder por eles. E é interessante, irmãos, que no versículo de número 3 do capítulo 7, eles falam com Samuel. E Samuel, no versículo 3, diz assim, a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Aí então, os filisteus, os filhos de Israel, tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. É difícil, né, irmãos, para nós de imaginarmos um povo de Deus
o Israel do Senhor, um povo crente, está adorando a Baalins, Astarote, deuses que sacrificavam a ídolos e até os Baalins, crianças. Povo de Israel, envolvido com idolatria e o Senhor. Corações divididos, e a gente vê na Bíblia em várias situações, né, Deus usando profetas em vários períodos em que o povo constantemente repetiam os mesmos erros. Se contaminavam, tinham seus problemas, suas lutas, dificuldades. Aí quando clamavam ao Senhor, Deus ouvia as suas orações e provinha libertação. E aqui não foi diferente, irmãos. O texto diz que eles clamaram ao Senhor. Versículo 5 ele diz: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram, é claro que eles não gostaram disso. Eles se levantaram contra Israel. O povo de Israel clama ao Senhor. E aí o versículo 9, irmãos. A palavra diz que Samuel toma um cordeiro novo, que ainda mamava. Tenra o cordeiro e sacrifica ao Senhor. Versículo 9. Tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. E aí Samuel então agora levanta um altar. Ele sacrifica o cordeiro e com a pedra ele levanta um altar. A pedra da ajuda, com símbolo, irmãos, de libertação, de restauração e cura. Porque há 20 anos atrás, no mesmo lugar, eles tinham sido derrotados. No mesmo lugar, a glória de Deus tinha sido tomada deles. No mesmo lugar, eles passaram agora a viver tristeza, desânimo e derrota durante tanto tempo. Agora o tremendo aqui, irmãos, nós vemos o significado deste Ebenezer, e até aqui nos ajudou o Senhor. Já viram aquela conversa quando alguns dizem assim: vamos colocar uma pedra em cima disso? Levantaram um altar com uma pedra, o símbolo do Ebenezer, do lugar onde o Senhor nos trouxe libertação. Não é uma outra expressão que eu me lembrei aqui, tapar o sol com a peneira. Não é cobrir o problema. É corrigir. Observe que Samuel faz com que este povo, que agora arrependido, reconhece que pecaram, que fizeram o que era mal contra o Senhor, eles precisaram confessar os seus pecados. Reconhecer aonde caíram. Isso nos chama a atenção, irmãos, que a cura ela só acontece quando de fato você expõe o problema ao Senhor. Quando você confessa e reconhece. Não é deixar que uma mágoa, um problema, um acontecimento qualquer se curará com o tempo. Não. Ele pode ficar abafado, escondido por um tempo. Mas constantemente, até mesmo o inimigo vai arrumar um jeito para te fazer lembrar. Haja visto o que aconteceu aqui, no mesmo lugar. Eles tiveram que clamar ao Senhor. E Samuel levanta um altar aqui,
ministrando na vida deles cura e restauração. Mostrando para eles que há um futuro, como nós já cantamos aqui. Que o Deus que até que, apesar deles, apesar de fracassos, falhas, pecados, o Senhor continuou com a sua misericórdia sobre a vida do seu povo. E aqui agora, uma promessa de um amanhã, uma garantia de um futuro.